É porque, ai, minha vida já aconteceu tanta coisa, assim. Conta. Os meus pais separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Você morava onde? Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu cresci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Hortolândia. Na já ouvi verdade, falar. lá são várias cidades juntinhas. Então, assim, eu já morei em Hortolândia, em Sumaré, em Campinas. É tudo divisa de um bairro já é outra cidade, sabe? As cidades são enormes. Tá. Mas nesse ponto específico que eu cresci, cada bairro é um lugar, assim. Eu atravessava uma linha de trem pra estudar, assim, a escola. E era tipo outra cidade? Já era outra cidade, Entendi. entendeu? E os meus pais se separaram quando eu era muito nova. E quantos irmãos você tem? Eu tenho 4 irmãos, todos homens. Eu sou a única mulher. A mais nova ou não? Não, eu sou a segunda mais velha. É porque, assim, na verdade, com o meu pai, minha mãe teve 3 filhos. Meu irmão mais velho, eu e o caçula. Depois ela casou de novo e teve mais 2. Entendi. Quando ela separou, eu não faço ideia de como era o relacionamento deles, sabe? Só depois de grande que ela me contou e que eu tive empatia por ela. Mas na época eu era só uma criança. Ela não deixava a gente ver meu pai. A gente mudou pro interior de São Paulo, a gente passava muita necessidade. A gente morava... Só não pode chorar. Para que O eu choro. rímel não é a prova d'água. A gente morava num cômodo que, na verdade, era uma sala comercial. Então, assim, era um cômodo que tinha uma pia e tinha um banheirozinho pequenininho, assim. E a gente não tinha nada. Tinha um colchão de berço que a gente revezava. Às vezes, meu irmão mais novo dormia comigo e, às vezes, minha mãe dormia com meu irmão mais novo e eu dormia no chão. Eu combinei com ela que a gente revezava pra todo... Mas a minha mãe sempre deixava eu dormir no colchãozinho, na real, né? Sim. Tadinha. Ela era uma boa mãe. Ela só não sabia lidar direito com tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo. Você tinha o quê? Uns 5 anos, então? Eu tinha 4 quando eles separaram. A gente passou por dificuldade por muitos anos, sabe? Minha mãe conseguiu um emprego de faxineira num shopping que tem lá em Campinas. Chama Shopping Dom Pedro. Já foi o segundo maior da América Latina. Ah, bem eu já ouvi grande. falar. E aí ela era faxineira lá. Então, assim, quando fechava o shopping, ela limpava a praça de alimentação e tudo mais. Então, a gente comia o que sobrava em cima das mesas, sabe? Ela levava pra casa e a gente comia. A gente passou muita necessidade, muita. A gente não tinha o que comer. Muitas vezes a gente tinha arroz, a gente comprava uma banana e a gente picava. E era assim, 2 fatiazinhas de banana de mistura pra um, 2 pro outro, 2 pro outro. E foi assim, sabe? Mas a minha mãe nunca deixou faltar nada. Ela ralava, ela se virava e dava... Esforçada. E só que porque ela era muito orgulhosa. Ela não aceitava a ajuda do meu pai, sabe? E eu não sei, na real. Eu era muito pequena. Eu não sei como era essa relação entre eles, né? Meu irmão mais velho ficou com o meu pai. Quis ficar, tinha um poder de decisão. E foi pra ficar com meu pai. E eu fiquei com a minha mãe e o meu irmão mais novo. Então, assim, a gente viveu muita necessidade. E por a minha mãe ter que ralar muito pra trabalhar, pra criar a gente... ela ficou muito, muito estressada, ela era muito nervosa, sabe? Então ela batia muito na gente. Ela entrava nos relacionamentos com os caras nada a ver, os caras batiam na gente Tipo, também. tudo conturbado, né? Tudo Todas as áreas da vida. Tanto que eu fui uma adolescente muito rebelde. Muito rebelde. Gente, eu saía pra rolê, eu voltava na outra semana, sabe? Não tava nem aí, ficava dormindo em casa de amiga. Acho que as mães das minhas amigas falavam assim, quando que ela vai embora aí? Sabe, né? Ela chegou de novo. Oi, tudo bem? De novo. Quanto tempo você vai Sim. ficar dessa vez, né? Porque eu ficava dias e dias, eu não queria voltar pra casa de jeito nenhum. Mas você sabe que às vezes a gente vê isso e a gente não entende, a gente tem mania de julgar, né? Nossa, mas por que essa menina tá aqui, fica aqui uma semana? Cadê os pais dessa menina e tal? E às vezes é tudo reflexo, né, na verdade, Sim. do que você já passou. Porque eu acho que é por isso que vale muito a pena a gente frisar de não julgar o outro, porque você não sabe o que ela tá passando. Você não Exato. sabe como é que tá em Como casa. que tá dentro da casa. Não, e as pessoas perguntavam pra mim, eu falava que era tudo maravilhoso. Eu era uma grande mentirosa. Sabe aquela... Era horrível, porque eu tinha vergonha da minha situação. E sabe aquelas crianças que mentem, que você sabe que ela tá mentindo? Era eu. E eu falava, não, mas meu pai tem muito dinheiro. A minha mãe tem muito dinheiro também. É porque eles confiam em mim, então eu fico dias fora. Tá tudo bem, sabe? Tudo bem. Eu tinha vergonha de encarar minha realidade. E foi péssimo, assim. Eu passei minha adolescência toda errada, toda conturbada. E quando que foi, assim, a mudança? Tipo, que virou a chavinha? Foi quando eu encontrei Jesus. Teve um dia que... Eu falo que hoje... Parece aquelas coisas de crente maluco, né? Aqueles crentes muito... Mas teve um dia... Tá tudo bem. Mas eu sou essa crente maluca. E tá tudo bem, pode ser. E tá tudo bem. Teve um dia que eu tava com muita raiva, assim, da minha vida, da situação dos meus pais, de passar fome, de todo mundo...
era muito na moda Restart, né? Então todo mundo tinha calça colorida. Eu não tinha. Então, assim. E hoje sei. Não importa mais. E assim, eu tinha muita raiva. Aí um dia eu me tranquei no quarto e aí eu fiquei, tipo, chamando o malvadão, né? Falei pra ele assim, o malvadão. E eu ficava falando assim, eu odeio você. Você destruiu a minha família, você destruiu a minha vida. E eu fiquei. E aí eu falei pra ele assim, ó, eu vou crescer, eu vou ser uma pessoa incrível, eu vou pisar na sua cabeça. Desse jeito. Imagina uma criança, eu vou crescer, Mas eu vou pisar. quantos anos você tinha? Cara, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos. Caraca, muito nova. E aí, aí beleza, ficou por isso mesmo, né? Acho que eu irritei muito ele. Porque eu falei, tudo que eu tinha pra falar de raiva, assim, eu falei naquele dia. E eu falei que eu ia provar pro inimigo e eu nem conhecia, assim. Minha mãe, eu cresci na Testemunha de Jeová, mas eu não tinha entendido o que era a igreja, sabe? Tinha as regras, não pode doar sangue, não pode, sabe? Essas coisas. E eu, ok, segue as regras, mas eu não tinha entendido o que era o amor de Deus. Não tinha. E aí eu peguei e xinguei tudo que tinha pra xingar, o malvadão. E aí eu peguei e fui viver minha vida, porcaria, de novo. E aí um dia eu tava chorando no banho, mais pra frente, assim, na adolescência. Uhum. E eu ouvi uma voz, eu tava sozinha, e eu ouvi uma voz, assim, tipo, minhas águas te lavam em meio às tuas lágrimas. Aí eu falei, quê? Tem alguém aí, né? Fiquei até com medo. Aquela coisa de assistir filme de terror, né? Que a gente fica depois com medo. Sim. E eu falei, não entendi. E aí, eu tava tomando banho. Aí, a água pesou na minha cabeça. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Chorar. E eu ouvi o som da água, virou som de cristal caindo no chão, assim. Foi muito loucura. Caramba. Sério. E aí, eu comecei a chorar. E eu senti todo o peso Tipo, da carga limpando, assim. Porque era uma carga que eu não precisava carregar. Não era sua. Não era minha, entendeu? E aí, eu peguei e me senti muito bem. Mas assim, eu fiquei um tempão chorando. E eu sentia naquele dia que eu não ia carregar mais nada da carga das decisões dos meus pais. Isso na hora, né? Mas depois a gente sempre esquece. Sabe aquela coisa que Deus fala pra gente e a gente acaba esquecendo? Mas foi uma coisa muito marcante na minha vida. Naquele momento eu conheci Jesus. Porque depois eu comecei a orar e eu nunca me senti tão amada na minha vida. Eu nunca tinha me sentido amada. Eu sei que minha mãe me amava, eu sei que meu pai me amava, mas eu não tinha me sentido amada. É um amor diferente, né? Algo... É um amor surreal. Sim. É um amor de mãe, é um amor de pai, é um amor que acolhe. E é muito louco, que agora que eu cresci, eu já estudei mente humana, bastante coisa, né? E eu aprendi que não é um eu te amo, é você se sente amada por mim?